de vários municípios da região, portanto, sabe como ninguém como funcionam os bastidores do poder. Eu converso com o advogado André Guerato. Olá, André. Tudo bom, Raton? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Você foi secretário jurídico do Clermont Castor de Cubatão, Paulo Wiazowski Mongaguá, Maria Antonieta de Brito Guarujá e Walter Suman Guarujá também. Deu para aprender alguma coisa? Deu para aprender bastante com cada um deles. O Clermont, trabalhei com ele quando eu tinha 26 anos de idade ainda. Me deu uma oportunidade como secretário, uma coisa rara, com a idade que eu tinha. A gente conseguiu fazer um trabalho bacana lá como secretário jurídico. E até hoje o Clermont é lembrado na cidade, os servidores públicos gostam muito dele, é uma pessoa que é muito correto com dinheiro público, é uma pessoa muito aberta, democrática, então aprendi muito com ele no começo da minha carreira. Depois passei um tempo com o Paulinho Wiazowski, no Mongaguá. Também uma experiência bacana, nunca tinha trabalhado no litoral sul, uma cidade diferente, uma outra política, uma outra cultura. O Paulinho, dinamismo, muito dinâmico, muito trabalhador, desempenhava as funções com rapidez. Antonieta, fui convidado a trabalhar com ela em 2013, aceitei, uma excelente experiência também. Uma pessoa que comigo foi muito correta, uma atitude corretíssima comigo, trabalhei um bom tempo com ela, fizemos um bom trabalho, acredito que foi um bom trabalho no Guarujá. E agora, em 2017, com o Dr. Walter Suman, trabalhei o início do mandato dele, fiz a transição de governo, e o início do mandato dele também é um aprendizado bacana, uma pessoa que comigo não demonstrou nenhum tipo de problema que pudesse atrapalhar a nossa relação. Bem rapidamente, o que cada um deles acertou e o que errou, sua opinião? Eu acho que mais acertaram do que erraram, pelo menos dentro do que eu tive acesso, do que eu tive, do que eu presenciei, né? Eu acho que eles acertaram, lógico, todo governante erra, o homem público é difícil, a legislação é complicada, órgãos de controle são muito fortes, Ministério Público, Tribunal de Contas, a imprensa, né? Então, os problemas da cidade são inúmeros e o prefeito assume com todos os problemas herdados de anos anteriores. Ninguém começa o governo com zero. Zerado. Não tem nenhum problema. Não. Com dívidas, cidade suja, precatórios, problemas de corrupção. E eu acho que todos eles mais acertaram do que erraram, na minha opinião. Todos eles têm problemas na justiça. O Dr. Suman talvez ainda não, como prefeito, mas os outros têm. Foi falha deles ou foi falha sua? Bom, se foi falha minha, caberia a eles julgarem, né? Mas eu acho que não é uma questão de falha, viu, Raton? Eu acho assim, lógico, todo homem público tem que responder pelo que faz, mexe com dinheiro público, não é dele, não é nosso, quer dizer, de todos nós, da população inteira. Então, o homem público está sujeito a algum questionamento dos órgãos de controle por qualquer ato que ele pratica, ou mesmo ato que ele não pratica, mas que o órgão entende que por uma omissão acabou tendo que ter uma responsabilidade por conta disso. Então, eu não acredito que tenha havido, pelo menos nesses 4 prefeitos com quem eu trabalhei, algum tipo de dolo, uma conduta... nenhum deles foi acusado, por exemplo, de enriquecimento ilícito, né, de desviar dinheiro público, de ficar milionário com a política. São questões que foram contestadas por ações administrativas, né? Isso é normal, que respondam. E responder a ação não quer significar que a pessoa seja culpada. Sim. Todos nós podemos responder ações, isso é normal, é natural, né? Mas até o trânsito em julgado, eu acredito que as pessoas não possam ser consideradas culpadas e, portanto, responsáveis por um ato ilícito. O governo Suman culpa muito a prefeita Antonieta pela cidade que encontrou, pela situação que ficou a cidade. Você acha que ele tem muita culpa mesmo? Ela pode ser a principal responsável pela situação da cidade hoje? Eu acho que a Antonieta teve momentos bons e momentos ruins. Sim. Como todos os prefeitos, como eu falei. Acho que ela teve um papel importante na questão dos precatórios, ela enfrentou bem a questão. O Guarujá tem um problema muito sério com precatórios, alguns deles derivados de procedimentos equivocados, procedimentos provocados aí por má gestão pública, e outros precatórios decorrentes de falta de pagamento, de calote mesmo. Então é uma cidade com muita dívida que ela não provocou.
verdade seja dita. Então, a questão financeira, a gente não pode atribuir o problema do Guarujá a ex-prefeito Antonieta. Eu não atribuo. Eu acho que, como eu participei da transição de governo, eu acho que a questão de zeladoria, limpeza da cidade, preparação da cidade para o verão, isso realmente houve uma falha, na nossa opinião, na minha opinião, que atrapalhou um pouco o governo Suma no começo, porque a cidade estava com problemas sérios para receber os turistas e de limpeza, de saúde, falta de médicos, né? Mas a questão financeira não pode ser atribuída a Antonieta, isso é muito antes dela. Ainda no governo da Antonieta, você chegou a peitar os procuradores da prefeitura. Eu lembro que eu escrevi algumas matérias sobre isso e até fui muito criticado por eles, por dar a versão sua e dar deles, mas eles achavam que, na verdade, você se extrapolou um pouco, que você peitou eles. Valeu a pena peitá-los? Valeu, não me arrependo de nada do que eu fiz. Primeiro que eu não fiz sozinho, mas do que a gente decidiu na época, em apoio, com o apoio da prefeita, não me arrependo nada do que fiz. Porque, na verdade, você tinha ali alguns tipos de condutas claramente ilegais. Ilegais. Você tinha, por exemplo, o procurador colocando dinheiro público na conta. Né? Sacava o dinheiro do processo com a guia que era para entregar na área de finanças da prefeitura, pegava essa guia, colocava na conta pessoal dele ficava para sempre, ficou o dinheiro, não voltava para a prefeitura. É apropriação indébita. Então, nesses casos em que houve desvio de dinheiro público, esses procuradores responderam na justiça por crime, eles estão sendo processados por crime, né? Responderam na área civil para devolver esse dinheiro para a prefeitura, alguns deles já foram condenados, já em primeira instância, alguns em segunda instância a devolverem recurso à prefeitura, né? E também na área administrativa, são as 3 áreas que você tem que apurar, que eles foram demitidos da prefeitura. Então, a gente teve que tomar providência, mas veja, questão penal e questão civil, o Ministério Público se encarregou disso. Na verdade, a prefeitura fez a lição de casa de mandar embora quem teve que mandar embora, quem ficou provado que desviou recursos, colocou na conta, isso tudo passou pelo crivo do judiciário e, pelo que eu me recordo, não houve nenhum problema quanto a isso. Mas mudou assim, mudou alguma coisa? Você falou que alguns foram afastados. Mudou, eu acho que então mudou. Os caras estão agora um pouco mais comedidos nas coisas. Como é que você sentiu? Você trabalhou agora um pouquinho com o governo Suma. Sim, mudou. Mudou em que sentido? O controle é maior. Hoje você tem hoje o procurador não pode sacar o dinheiro e colocar na conta, não tem essa disponibilidade. As condutas tiveram que ser todas mudadas. Hoje há uma fiscalização maior pelo que os procuradores fazem, né? um critério de controle, foram feitos procedimentos que impedem, que pelo menos dificultam esses atos ilícitos. Né? A Procuradoria também se renovou, você tem pessoas que vieram de um concurso público que foi feito em 2012, 2013, se não me engano, concurso público dos procuradores, que entraram pessoas novas, que, portanto, substituíram aqueles que foram demitidos a bem de serviço público, e essas pessoas já entraram num sistema de um controle maior. E, obviamente, a partir do momento que o Ministério Público apurou as condutas, é óbvio que os servidores passaram a ter uma conduta alinhada, muito embora, Raton, importante sempre deixar claro, né, quando você fala que há um problema na Procuradoria, não são todos, pelo amor de Deus. Você tem ali 23, 24 procuradores que trabalham, tem gente muito correta ali, sim. Tem gente que trabalha, gente que desempenha a função, merece o que está fazendo ali, são pessoas honestas, e tem uma minoria que destoava disso, e essas pessoas foram sendo demitidas por conta desses ilícitos. Eu vou ler uma pergunta que chegou agora do internauta aí. Um procurador-geral do município, eu não vou citar o nome porque é uma informação que veio agora para o programa, perdeu o prazo do processo da Pontual e gerou um prejuízo de 100 milhões para a prefeitura de Guarujá. Você está sabendo dessa situação? Então, desse caso especificamente do Banco Pontual, é um processo bem antigo na prefeitura, processo que houve um precatório milionário, mais de 100 milhões de reais, que a prefeitura tem que pagar, por um ato
ilícito gerado por alguns servidores, na época, muito antigo isso, bem antes do governo Farid, se não me engano foi no governo do Rui Gonzalez, não tenho certeza. Tá? Essa acusação de que houve uma perda de prazo nesse processo foi denunciada, inclusive eu me recordo disso, foi denunciado para mim. Chegou nas suas mãos. Foi, isso na época que eu trabalhava com a Antonieta. Tá. Houve uma denúncia de que teria havido uma perda de prazo de algum procurador que gerou esse precatório. Esse precatório não foi questionado a tempo na justiça por uma perda de prazo. Só para a pessoa entender, perdendo esse prazo, esse precatório vira precatório e a prefeitura tem que pagar isso. Se a prefeitura não contesta o valor ou o direito dentro do prazo legal, isso vira um precatório e a prefeitura tem que pagar, isso entra na lista lá, enfim, aumenta a dívida da prefeitura. E realmente já é um processo antigo, um processo complicado, e houve essa acusação de que houve uma perda de prazo. Na época nós abrimos procedimento investigatório lá, quer dizer, abrimos o processo, foi aberto sindicância, procedimento para apurar. A acusação aí do seu telespectador, de que está parado em algum lugar, é grave, né? Porque, veja, é tão grave quanto perder o prazo. Se tiver parado em algum lugar... Ele está dizendo que está parado na AGU, que a AGU é um órgão da prefeitura, né? A GM, deve ser a GM, que é a Advocacia Geral do Município. Do município, desculpa. Deve ser. AGU, se tiver parado, é grave, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu lembro que era um caso complicado, um caso problemático, porque trouxe uma consequência enorme para a prefeitura, e nós abrimos procedimento. Agora, isso tem um prazo para terminar, porque senão prescreve. Exatamente. Não prescreve. Então, é muito errado, tão errado quanto o fato não apurar. Isso no Estado de Direito, né, uma das funções, uma das finalidades da administração pública, uma das funções básicas é apurar os seus próprios atos, é obrigado. Tanto que a prefeitura tem um setor próprio, servidores concursados para apurar ilícito de servidores. Se não acontecer isso, o prefeito Suman pode ter problemas ali na frente, não pode? Não agir? Precisa ver se ele tem ciência. Na verdade, quem responde por essa omissão é o secretário, que tem lá o poder de tomar providência. Se ele tiver conhecimento que está parado e não tomar providência, ele pode responder. Prevaricando, isso. Se o prefeito eventualmente souber disso, ou se o prefeito ordenar que se faça isso, segura, o prefeito também responde. Não é? O processo tem que ter o seu caminhar normal, e o prazo que a prefeitura tem para esse caminhar normal é o prazo de prescrição. Eu estou sabendo que um procurador, estamos falando do procurador porque o procurador da prefeitura, o Pedro Paulo, não sei se você conhece, ele está recebendo assédio moral na prefeitura. Você está sabendo dessa situação também? Chegou ao teu conhecimento? Foi lá do tempo da Antonieta? Ou você sabe sabendo, ou a época do Suman que está acontecendo isso? O Pedro Paulo, conheço bem o Pedro Paulo, trabalhei... Ele foi, inclusive, cidadão guarujaense, né? Foi agora, recentemente. Parabéns, Pedro Paulo. Eu acho assim, o Pedro Paulo, ele tem falado, eu tenho conhecimento, ele tem falado que tem sofrido assédio moral em função de aberturas de processos contra ele. Isso eu tenho conhecimento tanto da abertura dos processos como da reclamação que ele tem de uma perseguição interna dentro da prefeitura. Se o Pedro Paulo comprovar, e eu acho que não é muito difícil fazer isso, porque ele é uma pessoa experiente e ele realmente tem acesso ao que acontece na prefeitura, é público lá, né? Se ele comprovar que essas aberturas de processos contra ele não têm justificativa ou foram feitas sem respaldo legal, e isso também é acompanhado por algum tratamento diferenciado que ele tenha com relação a isso, eu entendo que pode configurar um assédio moral. Ele tem que provar, na minha opinião, essas duas condutas. Né? Conduta 1, abrir processo sem fundamento, para carregar ele de processo para ele poder eventualmente ser demitido ou não. E segundo, um tratamento diferenciado no âmbito da Procuradoria, que, assim, no jargão popular, colocado de escanteio lá na Procuradoria, isso não pode. Eu me lembro, não sei se você se lembra, Raton, de um caso de Santos. Eu defendi um procurador de Santos. Exatamente. O rapaz tinha acabado de ser admitido. Ele estava na fase de estágio probatório e parece que ele não caiu no gosto
da chefia. Da chefia. E acontecia isso, abriram vários processos. 20 e poucos processos contra Isso é ele. absurdo isso, né? Porque ele às vezes ele discordava da chefia e queria dar uma outra opinião, a chefia não admitia isso. E nós defendemos, ele acabou pedindo exoneração do cargo, pessoa do concurso falou, não quero mais trabalhar aqui. Mas ali, na minha opinião, como nós defendemos na época, era um caso clássico de assédio moral. Você entrou na administração Suman e foi uma passagem relâmpago, né? Algum problema que você percebeu lá? O que aconteceu? Então, o Raton, o pessoal fala muito disso, né? Inclusive, eu acho que um dos problemas do Guarujá, sem ofender a cidade, muito pelo contrário, né? Que as pessoas ficam falando muito, né? Especulando. Muita especulação, muito mimimi, muito papo de bastidor, né? Na verdade, eu não tive nenhuma discussão com o prefeito Suman, tá? Só lembrando, eu participei da campanha dele não como apoiador, participei como advogado, contratado nas ações eleitorais, né? Prestei assessoria jurídica a ele. Posteriormente, fui convidado por ele para participar da transição, porque era um governo novo e as pessoas não tinham experiência na área administrativa, então ele me convidou, pediu que eu participasse, eu participei, tiveram alguns outros ex-servidores também que participaram, participamos ali desse período, ele me convidou para participar do governo dele, tá? Eu sou advogado, há 20 anos eu sou advogado, né? Então, obviamente que a minha profissão é advogado, eu não sou secretário a vida inteira. Profissão secretário. Tem alguns que ficam a vida inteira como secretário, né? Sim. Alguns exemplos, mas eu não. Tá? E eu falei a ele, olha, o momento que eu tiver que sair, né, para retornar à iniciativa privada, eu vou sair. Né? Eu aceito, o início do governo era difícil, porque a maioria dos secretários não tinha experiência na área, então houve um problema... Então, mas houve, na verdade, tinha experiência na administração. O governo Suman, praticamente todos eles eram compostos por secretários, alguns foram secretários, outros trabalharam no governo, eles tinham experiência. Eles não tinham experiência, talvez, de trabalhar juntos, tanta cabeça diferente. O próprio prefeito, o próprio prefeito, ele foi vereador, e depois, com um longo tempo na iniciativa privada, foi candidato algumas vezes, mas foi vereador. Nunca tinha sido administrador. Para ele era uma situação nova ali. Né? Alguns outros, o secretário de Educação, que é o vice-prefeito também, nunca tinha sido secretário, chefe de gabinete, algumas pessoas ali estavam começando. E outros não, o secretário Benzi tinha sido vereador, né? Tinha alguma experiência na área. Mas ali, na verdade, a gente assumiu o jurídico no início para dar um respaldo a ele, né? E sair, Raton. Não houve briga. Eu não briguei. Eu ia te perguntar exatamente. A informação que teve foi uma briga entre você e ele. Teve uma briga mesmo, forte dentro do gabinete dele. Isso é boato. É boato? Isso é boato. Eu não tenho motivo para mentir, até porque não tenho quem proteger um a outro. Não houve briga. Eu nunca briguei, né, com as pessoas com quem eu trabalhei. Eu não briguei com o Clermont, até hoje meu cliente no meu escritório, não briguei com o Paulinho, até hoje cliente no meu escritório, não briguei com a Antonieta, saí numa boa, sem nenhum problema, tá? E também não briguei com o Suman. Tá? O pessoal fica falando, jogando um contra o outro, falando que eu briguei, que eu quero perseguir, que eu não quero perseguir. Não existe isso. Né? Se ele tem alguma reserva com relação à minha pessoa, eu não sei. É uma questão de perguntar para ele. Né? O meu papel com ele, eu cumpri. Eu cumpri na eleição, cumpri na transição de governo, como coordenador da transição, e no começo de governo. Ele cumpriu com você? Não ficou me devendo nada. Não ficou devendo nada? Não, ficou me devendo nada. Não. Mas você é um dos patrocinadores de algumas, de impedir algumas licitações, né, no Ministério, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, né? Mas que tem 5 ou 6 que você, de uma certa forma, você questionou. Quais são essas? Na verdade... O que está acontecendo? Porque, na verdade, o primeiro governo, no primeiro ano dele, teve problemas sérios com o Tribunal de Contas, até algumas indicações suas, teve problemas sérios de licitação. Né? Alguns vícios, o que está acontecendo lá? Na verdade, primeiro, né, para que fique bem claro, e aqui a primeira entrevista que eu dou, depois que eu saí, né, saí em abril, final de abril do ano passado, né, já estamos em fevereiro. Se eu tivesse algum problema
com o prefeito, se eu tivesse alguma questão pessoal, eu teria ido a todos os programas de televisão que me convidaram para falar, não fiz isso. Não fui a nenhum órgão de imprensa. Acho que, lógico, Raton, numa relação entre prefeito e secretário, sempre há confiança, mas também há algumas desavenças, né? Às vezes um outro secretário acha diferente, tem uma dúvida, uma disputa ali, normal isso. Então, se ele tem alguma reserva comigo, não sei, mas nunca me falou. Mas eu não tenho reserva, eu continuei minha vida, fui trabalhar, a minha área de atuação é uma área de atuação voltada ao direito público, o meu escritório trabalha com o direito público, né? Hoje mesmo estamos questionando aqueles decretos lá do Ademário, lá de Cubatão. Estamos questionando, eu tenho 15 decretos. Aqueles decretos que tiraram direitos de professores. Sim, lá sim. Tem saído muito na imprensa, até estão falando em greve. Isso. Lá em Cubatão, eu tenho 15 clientes do meu escritório, são professoras do município, me procuraram, entrei com uma ação lá na prefeitura, lá no fórum, pedindo suspensão desses decretos. É normal, é a minha área, eu defendo os meus clientes, não tenho nenhum problema com o Ademário, faz parte, né? Agora, se a prefeitura do Guarujá, por algum motivo, não consegue fazer as licitações... Correto. Né? O que acontece? Eu queria que você explicasse. Por que não acontece? Por que não consegue, André? É falha técnica? Veja, experiência? O que está faltando? Porque são coisas simples, tem processos... Né? A prefeitura do Guarujá, o ano passado, que eu me recordo... Cita um ou dois que você... Então, que eu me recordo, a prefeitura do Guarujá não fez nenhuma licitação diferente. Assim, uma licitação complexa. Sim, que não tenha feito anterior. Uma PPP, que é mais difícil, uma concessão, que é mais difícil. São licitações complexas que, normalmente, vão parar no judiciário ou no Tribunal de Contas por algum questionamento relevante. Né? Agora, as licitações comuns, licitação de mão de obra de cemitério, licitação... Então, uma das foi essa. São coisas comuns. Né? Se o Tribunal de Contas constata que há algum direcionamento ou algum erro administrativo, alguma coisa que gera um problema nessas licitações, paralisa. Então, assim, não é que houve alguma perseguição, as questões estão erradas. Né? As questões estão erradas, têm que ser colocadas. Então, se a prefeitura não consegue concluir licitações, né, não pode atribuir isso a quem entrou, a quem questionou. Porque quem questionou tão somente porque está errado. Né? E se o tribunal paralisou é porque está errado e tem que corrigir. Né? Então, eu acho que faltou, talvez, um pouco mais de atenção nas elaborações dos editais para que isso não acontecesse. Porque quem paralisa licitação ou é o Poder Judiciário ou é o Tribunal de Contas por alguma ilegalidade. Hoje em dia, Raton, os órgãos de controle são extremamente atentos. Eles agem em processos digitais. Não tem mais aquela parafernália de papel, ofício. Demora, para na gaveta de alguém. O conselheiro suspende, ele manda um e-mail na hora para... Né, processo digital super rápido. Então, as prefeituras têm que se modernizar. Mas, tomara aí que eles consigam. Agora parece que houve um aumento de cargos comissionados, tomara que ele consiga fazer frente a essas demandas. Mas esse aumento de cargos comissionados, para cuidar da licitação? Não sei. Eu sei que aumentou o comissionado, mas eu não sei qual a finalidade. Mas o que você presume, Raton, veja, a prefeitura tem um universo de milhares de servidores, sim, concursados. Sim. O prefeito dispõe também de um número considerável de pessoas para cargos comissionados, sim, conforme a lei autoriza. Tá? O que você pressupõe é que essas pessoas que ocupam esses cargos tenham capacidade técnica, né? Porque o princípio da eficiência, que é um dos princípios que a administração tem que seguir, estabelece que todos aqueles comissionados ou concursados têm que ser eficientes naquilo que fazem. Então, se o comissionado não faz errado, né? Ele não é eficiente. Sim. Porque, na verdade, são coisas corriqueiras. Né? Se você tem um problema numa licitação, por exemplo, do transporte coletivo, que é mais complicado, é uma coisa um pouco mais complexa. Mas, de qualquer maneira, já tem vários precedentes do tribunal que orientam como fazer. Falando na licitação do transporte público, né? Está para acontecer agora em fevereiro,
eu estou sabendo, informações também que eu tive, que vai ter advogado que vai questionar. Você já teve acesso a alguma coisa, a esse material deles Não. lá? O que eu me pode recordo, pegar da sua experiência que pode dar problema? Ou seja, o que o Dr. Suman tem que ficar atento nessa licitação. o que eu me recordo, há um ano atrás, você deve lembrar disso, acho que em fevereiro do ano passado, o prefeito convocou uma coletiva em que ele anunciou o congelamento da tarifa. Ele retornou ao preço anterior, a caneta tinha aumentado no final do mandato. 3,70 e voltou para 3,20. Ele reduziu, né? Isso foi até confirmado pela Justiça, o Judiciário confirmou como correto isso. E, na mesma ocasião, ele questionou, ele levantou uma questão, até amparado em parecer jurídico, de que a autorização que existe hoje para a atual concessionária executar o serviço é ilegal. É ilegal. Isso tem parecer no processo, o secretário da pasta também deu parecer entendendo que... Porque hoje a empresa que atua no Guarujá, ela tem só uma autorização para circular. Uma autorização que não foi... venceu já. Venceu, não houve nova licitação. Ela está trabalhando através de uma autorização. E a ex-prefeita deu uma autorização. Sim, autorização essa precaríssima que já venceu todos os prazos possíveis e legais para se fazer uma nova licitação. Mas isso não pode dar problema para o Suman? Então, na época, em fevereiro, quando houve essa coletiva, foi exposto isso, que essa autorização seria ilegal e que o governo iria fazer uma nova licitação, que é o que tem que fazer. O próprio Ministério Público recomenda isso, tem que fazer licitação. Então, um ano depois, vai sair o edital, né, dessa nova licitação. A gente não sabe o que vai sair, presume que seja uma concessão, né, uma concessão que é uma licitação por um período maior de tempo, mas eu não tenho conhecimento ainda de nenhum elemento, porque o edital não foi publicado. Né? Tá. Outro problema que você percebeu na prefeitura, relacionado à licitação, tem algum que você gostaria de falar, alguma coisa, não? Não, além daquele do cemitério? Na época que eu estava como secretário, a gente realmente, o que causava muita preocupação, e o prefeito sabe disso, a gente alertou na época, é a questão do transporte. Esse, sem dúvida, é o processo que tem que ter uma definição rápida, porque já está todo condenado, todos os atos anteriores estão com pareceres pela anulação, e isso realmente é urgente para o Guarujá. Estamos quase no finalzinho do programa, eu vou te fazer outra pergunta bem rápida, aí você fica à vontade. Você está com o escritório agora, você já tem convite para trabalhar na outra prefeitura, vai para a quinta? Não. Você trabalhou com 4, né? Não, Ratão, eu fui... Tem prefeito aqui que está precisando, viu? Não. Eu fui convidado, quando eu saí do governo Suman, eu fui convidado para participar de uma outra administração, não vou falar porque eu acabei não aceitando. Eu não aceitei, realmente o meu foco está no escritório, eu trabalho, tenho os meus clientes, né? Eu acho que eu dei uma boa contribuição, espero que tenha dado uma boa contribuição para os prefeitos com os quais eu trabalhei, mas no momento não tenho esse interesse não. Ok, Euler. Obrigado pela participação. Obrigado. Venha mais vezes aqui, eu vou te chamar outras vezes para a gente pontualmente falar de algum problema administrativo aí. Então, o Poder termina por aqui. Lembrando que vai todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h30, ao vivo pelo Facebook, com reapresentação às 22 horas pela TV Ilha do Sol. Obrigado pela audiência e participação. Até o próximo programa. Tchau.